Prosseguindo no estudo dos Evangelhos, estamos na página 16 do nosso livro. Vamos estudar, fazer um resumo sobre o Evangelho de Mateus. Bom, eu comentei com vocês que a proposta desse curso, dessa aula, é seguir uma cronologia dos Evangelhos. Isso é chamado de harmonia dos Evangelhos. Pegar os eventos da vida de Jesus, procurar colocar numa sequência e assim juntar os 4 evangelhos em um só. Mas antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma síntese literária de cada evangelho, para depois nós entrarmos mesmo no estudo dos eventos. Bom, então, falando sobre Mateus, capítulo 1, autor. Mateus era coletor de impostos do governo romano. Pouco se sabe sobre ele. Escreveu entre 50 e 70 depois de Cristo. Era um judeu cristão e seu nome significa dádiva de Deus. O nome Mateus, ele vem do hebraico, Ele vem do hebraico e os nomes foram passando para o grego, assim como Jesus. Jesus vem do hebraico, Josué, Joshua ou Yeshua, todos são pronúncias para o nome Jesus em hebraico. Então o nome Mateus ele também é hebraico e ele tem esse significado, dádiva de Deus, ou em hebraico era dádiva de Yahvé ou dom de Yahvé. Mas o Evangelho de Mateus ele vai nos mostrar que o uso do nome de Deus nesse período ele já era assim restrito. Os judeus eles desenvolveram com a história a crença de que o nome de Deus era tão santo que ele não deveria nem ser pronunciado. Isso está errado, é claro, É claro que o nome de Deus deve ser pronunciado. O fato dele ser santo, a Bíblia então exorta para que nós não usemos o nome do Senhor em vão. Mas você deixar de usar o nome de Deus, é claro que está errado. E essa prática judaica existia nos dias do Novo Testamento e existe até hoje. Então, por isso é que Mateus, nós veremos, ele dificilmente ele usa Deus no seu evangelho, Não, quando ele vai falar de reino, em vez de falar reino de Deus, como outros evangelistas dizem, Mateus fala reino dos céus. Por quê? Ele, como judeu, segundo a história, ele escreveu aos judeus. Então, sabendo que os judeus eles evitavam usar o nome de Deus, então Mateus também, talvez até numa ação de procurar evangelizá-los, ele evitou evangelizá-los, não, melhor dizendo, não criar esse conflito. Porque nós veremos que Mateus ele teria escrito a quem? Mateus ele teria escrito aos judeus, ok? Que não tinham ainda uma escrita, não tinham uma escrita na sua língua. Dos livros que já tinham sido escritos, Mateus ele é escrito próximo do ano 53, Eu coloquei ali entre o ano 50 e 70, porém a data mais aceita é o ano 53. O Evangelho de Marcos tinha sido escrito em 52, em grego. Então, os livros que tinham sido escritos antes, todos em grego. O apóstolo Paulo tinha escrito a Epístola aos Tessalonicenses e também Tiago tinha escrito a sua epístola, todas em grego. Então, nós sabemos que havia uma grande quantidade de judeus que eles não falavam grego, eles falavam só aramaico. Por isso também que acredita-se que Jesus, nas suas pregações, ele falava em aramaico. Para alguns judeus, ele poderia falar em grego, mas o povo mais comum, para quem Jesus andava de vila em vila pregando, essas pessoas, a maioria deles falavam aramaico, ok? O capítulo 2, o tema do Evangelho de Mateus. Ele apresenta Jesus como Messias prometido, como rei. Bom, eu falei para vocês que antes do Evangelho de Mateus, que teria sido escrito ali no ano 53, a Epístola de Tiago, ela foi escrita lá no ano 45,
mais ou menos 8 anos antes de Mateus, ok? Então, essa epístola de Tiago, ela tinha sido escrita, como está no início, aos judeus dispersos, né? Que estavam, como chama, na diáspora, ou seja, aqueles que estavam espalhados pelo mundo. Então, Tiago diz que escreveu a eles. E a esses judeus era comum escrever em grego. Por quê? Porque esses judeus que estavam vivendo fora, principalmente para fazer comércio, muitos deles viviam de comércio, ou viviam também até de empréstimos, tá bom? Então, os judeus tinham que falar grego. Então, Tiago, ele escreveu em grego. Todo o Novo Testamento teria sido escrito em grego. A exceção seria Mateus. Também nós não temos certeza, porque na história jamais foi encontrado um pergaminho copiado em aramaico, ou hebraico, provavelmente aramaico, do Evangelho de Mateus. Então, nunca foi encontrado esse pergaminho. Mas nós sabemos por historiadores, por cristãos da igreja primitiva, ali no ano 150, Pápias, um dos pais da igreja, escreve dizendo, né, que Mateus escreveu em aramaico. E Irineu de Lyon também fala isso, que Mateus escreveu aos judeus na língua deles. Então, muito provavelmente, o Evangelho de Mateus foi realmente escrito em aramaico. E faz sentido, porque um ano antes tinha sido escrito o Evangelho de Marcos. Então, Mateus, ele escreveu certamente a esses judeus porque eles estavam sentindo falta de uma escritura na língua deles. Quem sabia ler grego já lia algumas epístolas de Paulo, de Tiago, mas tudo em grego. E quem só sabia falar aramaico e sabia ler aramaico? Essas pessoas não tinham nenhuma escritura do Novo Testamento. Então eu acredito realmente que até por um plano de Deus que Mateus teria escrito. E aqui vou até aproveitar para falar para vocês, falando dessa Mateus, Marcos, esses primeiros escritos, vocês vão ouvir falar em uma, eu chamo de hipótese, uma hipótese que faz parte de um conjunto chamado hipótese documentária, que estuda os documentos da Bíblia. É hipótese porque você não tem como provar, né? E eles às vezes têm que tirar ideias assim do nada. Um exemplo é exatamente essa origem dos evangelhos. Por quê? Os liberais teológicos, protestantes, né? Foram eles que desenvolveram o liberalismo teológico. Eles desenvolveram uma ideia, irmãos, acredite, do nada, dizendo que antes de Mateus e Marcos, antes de Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos, né, chamados similares, teria existido uma outra escrita, que nós nunca tomamos conhecimento. Ué, mas por que ele diz que nós nunca tomamos conhecimento? Porque nenhum pai da igreja citou nenhuma outra escrita, nenhum outro evangelho. Eles chamam esse proto-evangelho de fonte que, porque em alemão que vem de fonte, né? Em alemão, mas não tem nada escrito sobre isso. Mas eles estavam tentando explicar por que Mateus, Marcos e Lucas, eles têm ideias similares. Então, eles inventaram do nada a hipótese de que esses três evangelhos teriam copiado um outro evangelho. Então, isso não faz o menor sentido. E, na verdade, o que os historiadores veem é que realmente era o plano de Deus, ok? Que fossem escritos 4 evangelhos. Por quê? Porque eu já vi juristas explicando que quando você tem 3, 4 pessoas contando a mesma história, né, os jurados, os juízes, eles conseguem identificar pela forma como eles contam as histórias que essa história é verdadeira, eles conseguem evidência da história ser verdadeira ou falsa. Então, alguns explicam que até alguns detalhes que um evangelho conta e o outro não conta,
Isso, na verdade, serve a favor da Bíblia, porque se fosse algo planejado, eles iriam contar a história igualzinho, né? Mas eles foram escrevendo, talvez até em idiomas diferentes, essa possibilidade que eu coloquei para vocês do Evangelho de Mateus ter sido escrito em aramaico, ok? Então, isso tudo colabora com a veracidade do Evangelho. Bom, a data mais aceita para este Evangelho é 53 depois de Cristo. Ele teria sido o quinto ou sexto livro, dependendo das cronologias que às vezes fazem dos livros. Alguns colocam a Epístola aos Gálatas depois de 53, outras antes. Aí ele seria o sexto livro, né? Mas ele está ali entre o quinto e sexto livro. E para você ver a importância desse livro, vamos considerar aquela possibilidade que eu falei para vocês dele ter sido escrito em aramaico. Além da comunidade judaica que só falava aramaico, os judeus praticamente em geral falavam aramaico. Eles falavam aramaico e eles estudavam o grego para o comércio, ok? Mas o aramaico era o que eles mais usavam, porque em aramaico eles conseguiam ler bem o Antigo Testamento, porque existia o Antigo Testamento em aramaico nos dias dele, para eles lerem com facilidade. O hebraico era mais difícil de ler. A língua hebraica, há cerca de 600 anos que os judeus já não falavam mais hebraico. Eles, depois do cativeiro babilônico, desenvolveram esse dialeto aramaico, não que era próximo do hebraico, mas tinha suas diferenças. Então, a grande parte da população falava em aramaico. Então, é bem provável que os judeus que tinham aceitado Jesus liam o Evangelho de Marcos, quando esse escreveu em 52, 51, 52. Quando chega em 53, se surge um Evangelho em aramaico, os judeus certamente adotaram esse Evangelho, esses judeus cristãos que eu estou falando, né? Porque no princípio o apóstolo Paulo pregava nas sinagogas, os gentios criam também, mas a princípio o Evangelho cresceu no meio judaico. Esse período, ano 53, não dá para dizer percentual, mas a grande maioria dos cristãos eram israelitas, ok? Então, eu falei para vocês, quando falei das línguas do Novo Testamento, que o hebraico era considerado um idioma sagrado. Logo, o aramaico também, ok? Porque o aramaico, ele era uma flexão do hebraico, tá bom? Era um dialeto do hebraico. Então, ele tinha muito do hebraico. Já o grego, os outros idiomas, para os judeus, de onde eles vieram? Eles vieram da Torre de Babel, que representa essa Babilônia. E nós não, nós temos o idioma sagrado. Então, mesmo sendo aramaico, eles tinham esse carinho com o aramaico. Então, é muito provável que eles falassem, não, agora eu vou deixar o texto em grego, eu vou ler o texto em aramaico. Para nós seria muito interessante se nós tivéssemos se é que realmente existiu o primeiro texto em aramaico e depois traduzido para o grego. Seria bom se nós tivéssemos esse texto em aramaico. Só que nunca foi encontrado um pergaminho. Se ele escreveu em aramaico, depois foi traduzido para o grego, alguém traduziu para o grego, e todas as cópias que se fizeram depois foram cópias do grego. Não tem nenhuma cópia do aramaico. Existe, se você procurar na internet, você encontra, né, o Novo Testamento, o Evangelho de Mateus em aramaico. Mas é a tradução que as pessoas fizeram. Não é um pergaminho que alguém fez uma tradução, não. Ele pegou um texto grego e traduziu para o aramaico. Pegou um texto em inglês e traduziu para o aramaico. Porque pergaminho mesmo nunca encontraram. Bom, então a data é essa, o ano 53 depois de Cristo. Eu falei para vocês, os livros que teriam sido escritos, olha, tinha sido escrita a Epístola de Tiago em 45, a Epístola aos Gálatas, alguns colocam em 49, outros em 55, mas se for a Epístola aos Gálatas em 49, 1º e 2º Tessalonicenses,
que teria sido 51, o Evangelho de Marcos 51, 52. Então esses seriam os livros que já teriam sido escritos. Agora, pense no peso do Evangelho de Mateus quando você sabe dessa importância que a primeira comunidade judaica, a primeira comunidade cristã dava para o aramaico. Muito provavelmente essa foi a razão para o Evangelho de Mateus ter sido colocado em primeiro lugar, porque nesse período ali, quando os evangelhos são escritos nos anos 50 e nas décadas que vão se seguir, provavelmente o evangelho mais lido entre os judeus cristãos era o Evangelho de Mateus, se ele for escrito em aramaico, né? E também por outro motivo, que Mateus ele teria escrito aos judeus. Se for em aramaico, não temos certeza. Faz sentido acreditar que seria em aramaico, já que tinha um evangelho em grego, e ele escrevia aos judeus, que o povão falava aramaico. Se você vai escrever aos judeus, todo judeu, seja rico, seja pobre, ele vai ler esse evangelho. Se você escrever em grego, só os ricos que fazem comércio, precisam viajar, é que estudavam grego. O povão falava normalmente era o aramaico, segundo a história. Então esse evangelho ele teve uma importância muito grande, porque você manter a fé, ouvir pregações, okay? Sem um livro para você ler do Antigo Testamento você tinha, mas as palavras de Jesus, não, o apóstolo Pedro passou aqui há tanto tempo e ele falou isso. Não, o que ele falou foi aquilo, e olha, não foi nada disso. E aí vocês sabem como a humanidade vai criando versões, né? Se hoje nós temos a Bíblia escrita e tem gente criando versão, imagine naquela época, né? E eles, até esse período, no ano 51, 52, eles não tinham nenhum evangelho retratando a vida de Jesus. Marcos, no ano 51, 52, foi o primeiro. Daí que eles vão começar, então foi isso que Jesus falou. Bom? Pois bem, o contexto histórico, capítulo 6. A conversão dos israelitas gerava conflitos, ou seja, cada conversão dos israelitas ao evangelho, isso vai gerar conflitos. Para nós podermos entender o que esse mundo do Novo Testamento vai influenciar quando nós formos estudar os evangelhos. O maior exemplo é Saulo de Tarso. Historicamente, acredita-se que Paulo ele foi abandonado quando ele se converteu ao cristianismo. Ele seria casado, nós não sabemos. Bom, ele teria sido abandonado pela sua esposa. Como uma autoridade entre os judeus, ele até para fazer juízo, né, julgar questões de apedrejamento, ele provavelmente era casado. Essa era praticamente uma regra, né, entre os que participavam do Sinédrio. Então, cada judeu que for, vamos dizer, aceitar a fé cristã, ele vai ter um conflito por conta da tradição de família, de pessoas que às vezes eram até autoridade e não queriam abandonar a fé judaica. Eles não conseguiam entender pelas Escrituras que o plano de Deus realmente indicava que os gentios teriam uma oportunidade de salvação e teriam um período em que os gentios representariam Deus aqui na terra, que é a igreja. Eles não conseguiram ver isso. E para explicar essas questões, Deus deixou, irmãos, na nossa responsabilidade, estou falando a humanidade. O apóstolo Paulo foi uma pessoa que conseguiu explicar. Quando você encontra ele no Novo Testamento, explicando nas suas epístolas, ou debatendo, como nós vemos no livro de Atos, ele buscou explicação para mostrar que no Antigo Testamento já havia um ensino divino e uma mensagem profética também de que o Messias seria rejeitado e assim surgiria o tempo dos gentios. Ok?
O comentário prossegue. Abandonar totalmente a fé judaica ou combinar o cristianismo com o judaísmo? Essa era uma questão que eles se dividiam. Muitos israelitas recém-convertidos defendiam essa tese, ou seja, essa mistura, tá bom? Em Atos 15, versículo 5, é falado dos fariseus que se convertiam e defendiam a fusão do cristianismo com o judaísmo. Olha só, meu irmão, se você quiser abrir aí Atos 15, versículo 5, ele diz o seguinte: alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Bom, o que esses homens estão defendendo? Eles estão defendendo que o cristianismo ele continue ligado ao judaísmo. Ou seja, vocês já ouviram falar que entre os judeus havia a seita dos saduceus, dos fariseus, né, dos herodianos, a história diz dos essênios. Se os cristãos atendessem esses ritos judaicos, a proposta desses, alguns da seita dos fariseus que criam, né, ou estavam se aproximando do cristianismo, dizendo, eu até creio, mas tem que mandar também dizendo que eles têm que se circuncidar, porque aqui em Israel é todo mundo circuncidado, Israel é o povo de Deus, né? Ou seja, eles queriam que o cristianismo ficasse amarrado ao judaísmo. E isso não podia. Quem é que vai realmente quebrar isso? Vai ser o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é que vai enfrentar isso, porque nós estamos nas nossas igrejas, aqui no Brasil nós temos a nossa cultura. Imagine a cultura judaica, que ela é muito, muito mais patriótica do que a cultura brasileira. Os judeus, para eles, é a pátria sagrada. Até hoje eles têm dificuldade de acreditar que Deus permitiu realmente que essa pátria sagrada fosse destruída e que eles estão, vamos assim, afastados de Deus desde os dias do cativeiro babilônio ou desde os dias do Novo Testamento. Até hoje eles têm dificuldade de acreditar nisso. Mas o que está acontecendo aqui, esse texto de Atos, que vocês conhecem, ele vai resultar em uma assembleia em que vai ser decidido que os gentios não têm que guardar a lei judaica, as tradições judaicas, ou aquilo que ligava um homem à religião judaica. Quem vai ser o principal, né, argumentador aí? É o apóstolo Paulo. Né? Pedro apoia Paulo, Tiago vai dar a palavra final, mas o principal argumentador foi o apóstolo Paulo, né? Vamos dizer, Tiago, Pedro, eles, até por uma formação mais simples, eles como homem de Deus, ele poderia até fazer o seguinte, não sei nem explicar, não sei nem dizer o que é que realmente, e qual é a parte das escrituras, mas eu sei o seguinte, que nós não temos que cumprir a lei judaica e acabou. Isso valeria, tá bom? Agora, o apóstolo Paulo era aquela pessoa que ele defendia isso e explicava por que ele defendia isso. E aí, nesse caso, ficava complicado de contra-argumentar, né? Bom, um outro exemplo que vocês têm é lá em Atos capítulo 11. Em Atos capítulo 10, o apóstolo Pedro teve pregando entre os gentios. Quando ele volta, leiam lá depois do capítulo 11, do versículo 1 ao 3, ele foi convocado, ou foi assim, tipo, repreendido por um grupo que é chamado da circuncisão. Vamos abrir esse texto lá para nós lermos, né? Atos capítulo 11 diz o seguinte: e ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles? Por quê? Porque o judeu não entrava.
Para os incircuncisos, sem ligação com Deus, eles não entravam, eles se mantinham separados dos incircuncisos. Essas pessoas não têm comunhão com Deus, é o que eles diziam. Bom, agora no cristianismo, Deus dá uma revelação a um homem, um sonho para ele mandar pessoas para procurar Pedro. Pedro chega lá, vamos dizer, depois Pedro tem uma revelação também em que ele interpreta, que o anjo explica para ele, melhor dizendo, que os gentios não eram mais imundos, porque diz claramente, não torne imundo aquilo que Deus purificou. Ou seja, tinha que pregar para os gentios. Ele vai, prega, ele se converte, o Espírito Santo é derramado, eles são batizados no Espírito Santo. Não dá para ter dúvida que Deus enviou a salvação também aos gentios. Mas quando ele volta para gentios incircuncisos, né, para ficar claro. Mas quando ele volta para Jerusalém, para junto dos apóstolos, digo, o que acontece com ele? Eles começam a cobrar que Pedro não deveria ter entrado. E uma pergunta que já me fizeram, mas era para Pedro o seguinte, olha só, eu sou a grande autoridade, eu sou apóstolo, vocês fiquem quietinhos. Só que tinha uma questão, né? Provavelmente essas pessoas, como falou antes dos fariseus, lá no capítulo 15, né? Aqui também, no capítulo 11, certamente os fariseus estavam envolvidos. E os fariseus eram normalmente as pessoas que ensinavam. Então, antes de se tornar discípulo de Jesus, o apóstolo Pedro aprendia com quem? Aprendia com os fariseus, quando ele ia na sinagoga. Antes de conhecer Jesus, Pedro, o pescador, ele ia para poder ouvir a explicação. Tem até aquelas pessoas que dizem que Pedro era analfabeto. Provavelmente ele não era analfabeto, porque em Israel, saber ler era assim, o pai tinha que começar a ensinar em casa. Ele tinha que ensinar a ler para o seu filho, então o saber ler era comum. O que está escrito sobre Pedro é que ele era agramato, sem letras, foi assim que traduziu. Agramato significa não escriba, porque os escribas, por escrever muito o texto da lei, ele tinha esse texto guardado. Então ele reproduzia o texto. Já viu aqueles pregadores que conseguem falar muitos textos da Bíblia, uma mente maravilhosa? Então os escribas eram assim. E diz também que ele não era doutor, ou seja, ele não tinha formação. Então essas eram duas classes que normalmente se dividiam daqueles que estavam ensinando, né? E então o apóstolo Pedro, ele não chegava a ser um doutor, mas ele também não era um analfabeto. Mas ele aprendia com os escribas e os fariseus. Talvez, colocando como hipótese, pode ser que algum fariseu que ensinava, o apóstolo Pedro estava lá sentado aprendendo, ele acabou entrando para o cristianismo. Então esses fariseus, eles eram uma autoridade na comunidade judaica. E por conhecer as escrituras muito bem, de uma certa maneira, eles pressionaram Pedro. Se você continuar lendo o capítulo 11, é até bonito, porque Pedro começa a explicar em ordem para eles, ok? Para mostrar a eles o que tinha acontecido. Então, quando ele usa em ordem, eu acho importante isso na explicação, né? Você colocar a explicação em ordem. E o apóstolo Pedro conseguiu convencer a eles que não tinha nada de errado. Não? Mas essas pessoas não param, tanto que no capítulo 15 eles estão lá de novo. E como eu disse para vocês, eram de uma certa maneira autoridades. Só que o apóstolo Paulo, ele, quando confrontar com essas pessoas, o apóstolo Paulo vai ser mais direto, e vai dizer que vai colocar eles realmente como pessoas que estão colocando empecilho para a pregação do Evangelho. O que é um pecado grave, né? Não é um pecado simples. Ok? Pois bem,
E por fim, no capítulo 7, a palavra-chave. Bom, reino dos céus é normalmente a palavra-chave. Ela aparece 31 vezes no Novo Testamento e reino dos céus, assim, só Mateus usa essa expressão na nossa tradução, tá bom? E sempre que Marcos, Lucas forem falar, eles vão falar de reino de Deus, ok? E como eu disse para vocês, Mateus, por ter escrito aos judeus, então ele evitaria usar o termo Deus, porque ele sabia que os judeus tinham uma resistência, ok? Pode ser isso. Agora, se foi um texto em aramaico, aqui eu estou dizendo como está em grego, né? Se foi um texto em aramaico, o mais provável é que o grego siga o aramaico e ele também não tenha usado reino de Yahvé, como judeu seria o normal ele falar, né? Então ele deve ter usado realmente reino dos céus, porque alguns judeus, no meu entender erradamente, achavam que não pronunciar o nome de Yahvé era sinal de santidade. Eu já vi até evangélicos elogiando isso, professores. Eu falo o seguinte, eu discordo. Na verdade, no meu entender, é uma tolice muito grande. Porque seria como alguém chegar para você e dizer o seguinte, olha, o nome Jesus é um nome tão santo que você não deve nem pronunciar. É a mesma coisa. O nome Yahvé é um nome tão santo que você não deve nem pronunciar. Se alguém chegar para você aplicando isso ao nome Jesus, imediatamente você vai falar não. Porque a Bíblia diz que em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome tomarão de alguma coisa mortífera e não lhes fará dano algum. Então, o nome de Jesus, eu tenho que usá-lo para repreender as enfermidades e outras questões. O nome mais comum do cristão falar é Jesus. O nome mais comum do cristão falar é Jesus. Se correu perigo ou alguma coisa, ele fala Jesus. Ele vê algum acontecimento grande, ele fala Jesus. Então não existe essa. Você não deve usar o nome em vão, mas essa de dizer que o nome é tão santo não deve ser pronunciado, eu digo que essa é uma tolice muito grande e os judeus cometeram o erro quando eles tomaram essa decisão. Hoje em dia, você pega escritos judaicos, em muitos casos, eles não pronunciam mais o nome Yahvé. Eles substituem por Adonai, por exemplo. Tem alguns casos, por exemplo, o Antigo Testamento diz que o Messias será saudado como? Em hebraico é Baruch Haba B'Shem Yahvé. Eles falando em hebraico. Mas eles não falam Yahvé. Eles falam Baruch Haba B'Shem Adonai. Bendito que vem em nome do Senhor, Adonai. Ou então bendito que vem em nome de Yahvé. Eles não falam Yahvé, eles mudam para Adonai. Se você pegar nos escritos, muitas pessoas mudam para Adonai. Mas isso não é sinal de santidade. Com todo respeito, eu tenho que chamar de tolice, porque o nome Yahvé é como os cristãos veem o nome Jesus. O nome Yahvé tem poder. Claro, você está pronunciando o nome de Deus. Esse nome tem significado. Eu sou. Foi assim que traduziu. Tá bom? O significado do nome Yahvé, eu sou. Mas Yahvé, para você entender o eu sou, por que foi escolhido o eu sou? Yahvé significa aquele que age no presente. Porque os judeus estavam no Egito, e lá no Egito eles contavam o que os deuses do Egito tinham feito no passado. Os deuses deles não faziam nada no presente. Então ele se apresenta com esse nome para dizer o seguinte, olha, eu sou um Deus que eu opero no presente. No momento, então por isso eu sou. Ok? Esse é o significado. Então, esse nome, ele, claro, tem poder. Os judeus evitarem usar esse nome foi um erro grande. E certamente essa foi uma das razões para levá-los a rejeitar o Messias. Porque, como disse o Messias, um abismo chama outro abismo.
Se você erra no pequeno abismo doutrinário, isso aqui é um abismo pequenininho. Só que Jesus já falou, ó, esse abismo vai te chamar um abismo maior para a tua vida. E daqui a pouco você vai aceitando, vai aceitando, vai aceitando, daqui a pouco você está totalmente no abismo, né? Já está cercado já.